O mundo corporate é uma ficção em Portugal, porque não há grandes investidores e grandes empregadores no mundo corporate. Estamos perante uma ficção onde, excetuando meia dúzia de empresas, digamos, de renome na praça, ele não existe. Essas oportunidades não existem. Nós cabemos todos juntinhos num bairro ali em Londres. Portanto, pensar que o mundo corporate é uma coisa que está disponível para todos em Portugal, não está. E, na verdade, se formos agora pensar em opções, eu fiz uma opção há uns anos atrás, quando regressei dos Estados Unidos, que seria divertido viver em Portugal. Eu trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em França, em Espanha, e de todos os sítios onde eu vivi e trabalhei, Portugal é um sítio muito divertido para viver, mais divertido que todos esses países que eu acabei de mencionar. É verdade que, do ponto de vista profissional, economias onde eu trabalhei, como nos Estados Unidos, não há limite, o céu é o limite. Aquela expressão "the sky is the limit" é mesmo verdade, e é um sítio para trabalhar extremamente interessante, porque a pessoa, enquanto tiver valor, não tem limite à sua própria ascensão do ponto de vista de carreira. No entanto, tudo o resto é uma contrapartida um bocado difícil, e eu entendi que queria viver em Portugal. Pronto, e aí talvez possa haver a primeira grande opção que eu faço na minha vida, que me traz a Portugal, e onde eu desenvolvo ainda uma carreira corporate, que a esgoto num determinado momento. Depois, noutros momentos, sou vítima de alguns choques económicos que aconteceram no mundo, como a crise do subprime, como os problemas com as chamadas .com à volta do ano 2000, que criam, na verdade, problemas de sustentabilidade a algumas destas empresas corporate que se desenvolviam em Portugal. Eu trabalhei numa empresa onde na mesma cidade trabalhavam 75 mil pessoas para a mesma empresa. Sim, realidades diferentes, mas se eu te perguntar como empresário, e eu que te conheço há muitos anos e que acompanhei os últimos, sei lá, 10, 12 anos com maior proximidade, os teus projetos empresariais são projetos que tu vais moldar à volta de valores muito próprios, valores que são só teus, como eu digo, em que liberdade, fruição, sanidade mental são basilares, ou estou a exagerar? Isso é uma extrapolação interessante de alguém que me conhece com alguma proximidade. Eu posso, resumidamente, tocar em alguns pontos nos empregos que eu tive. Eu, quando acabei a universidade, juntei-me a um projeto empresarial que era liderado pela Ford Motor Company, onde a empresa onde eu estava trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, produzia 26 mil produtos diferentes por dia, todos eles únicos e com um número de série diferente. E eu entrei num mundo de trabalho que eu diria que é da alta competição, onde a disponibilidade, a entrega, a devoção está perto dos limites dos atletas de alta competição. E, deixa-me só terminar, e eu comecei a pensar que devia haver um mundo mais tranquilo para viver, porque eu vivi num mundo onde nós tínhamos 20 e poucos anos e não era pouco usual ver alguém cair para o lado com 25 anos de exaustão no meio da casa de banho, porque já não aguentava mais, estava a trabalhar há 3 dias seguidos. E eu comecei a pensar que deveria haver um mundo mais simpático para viver no outro extremo da cadeia de valor. Então pensei, ok, eu vou sair da produção e vou à procura do cliente final, onde efetivamente haverá mais excedente do ponto de vista de margem e de remuneração pelo trabalho, onde eu possa querer estar, não é? E eu vou trabalhar, e eu vou fazer o meu MBA na Universidade Nova e vou trabalhar como diretor de marketing pela primeira vez numa empresa portuguesa, 11 ou 12 anos depois de eu fazer a minha formação básica, e confesso que foi um certo choque, que eu nunca tinha trabalhado numa empresa portuguesa, não é? E pronto, há na verdade uma opção entre a primeira parte da minha carreira e a segunda parte, que é uma opção de fazer uma translação ao longo da cadeia de valor da produção pura e dura, que eu diria que é as tropas especiais do emprego, que era aquilo que nós éramos,
trabalhar 8, 16, 24 ou 48 horas seguidas não era uma coisa usual para nós. Eu posso dizer que quando trabalhei numa empresa portuguesa a primeira vez, foi perceber que as pessoas iam para casa e os problemas ainda não estavam resolvidos, porque nós não íamos para casa se o problema não tivesse resolvido, e nós não íamos de férias se houvesse um problema que estivesse nas nossas mãos. E fiquei muito surpreendido de ver que as pessoas iam dormir para casa e alguém havia de resolver o problema no dia a seguir, ou se o problema não ficasse resolvido, não haveria problema. Eu trabalhava para a divisão de componentes da Ford e nós fazíamos componentes já na altura com alguma sofisticação para o setor automóvel. E trabalhávamos numa lógica just in time para a fábrica da Auto Europa que fica ali em Palmela. Se nós tivéssemos um problema na linha de produção e nós entregávamos, por exemplo, o carro quando entrava na pintura, nós recebíamos uma informação eletrónica que este modelo com estas características entravam na pintura e tínhamos 2 horas para entregar os componentes que iam ser encaixados nesse carro. Se nós falhássemos por alguma razão, por problema de materiais, por problema na linha de produção, iam começar a ficar amontoados na linha de produção carrinhos lindos que deviam ser expedidos para a Europa, mas que tinham buracos nos instrumentos, não tinham airbag, não tinham módulo de ignição eletrónica e tudo. E o que significava que no dia a seguir, às 9 da manhã, estaria alguém a telefonar de Detroit, nos Estados Unidos, a dizer todo o tipo de impropérios, com um tom elevadíssimo, ao diretor-geral da fábrica. Portanto, eu aprendi que quando há um problema não se vai para casa. E isso aconteceu aqui. Estás a tocar num ponto interessante. Como é que tu te sentias a trabalhar nesse ritmo? Porque hoje em dia fala-se muito em a maneira como se lideram pessoas, como as pessoas são geridas por toda uma sistematização, mas depois têm que ser lideradas. Como é que tu te sentias a trabalhar assim, como uma peça da engrenagem ou como uma pessoa? Aqui é obrigatório fazer-te esta pergunta. Eu diria que trabalhei numa empresa cujo departamento de recursos humanos era um verdadeiro departamento de recursos humanos. O trabalho era duro, era intenso, nós tínhamos 20 e poucos anos na flor da vida e da energia, quanto mais nos dessem, mais nós queríamos assimilar, não é? Portanto, não há nos primeiros anos nenhum tipo de desgaste, digamos, a mais sobre isso, mas sentíamos verdadeiramente uma peça da engrenagem, verdadeiramente uma peça da solução final, ou alguém que contribuía para a solução final. E na empresa que para mim, de tudo o que eu experimentei ao longo da minha vida, tinha a política de recursos humanos mais avançada e mais retribuidora na ótica de retribuir que eu alguma vez encontrei na vida. Basta dizer que eu fiz parte de uma lista de colaboradores. A Ford escolhia entre os colaboradores das suas fábricas alguém que eles achavam que tinha potencial para continuar uma carreira corporativa ao mais alto nível, e esse alguém era agarrado com a sua família, levado para os Estados Unidos, para Detroit, para continuar uma indoutrinação corporativa, e estava lá ao longo de 3 anos, como eu tive, com as despesas todas pagas, a ganhar como se fosse deles e a crescer numa carreira com eles. Portanto, eu não conheci ninguém até hoje que tivesse uma política de recursos humanos tão avançada como aquela que eu vivi há quase 30 anos.